Fala galera, tudo bem? Eu sou o Danilo Breda, músico profissional e professor de piano. E essa aula aqui a gente vai ver diferentes maneiras para a gente finalizar. Na verdade, não é bem finalizar, né? Mas normalmente é usado para finalizar progressões ou músicas, mas acordes que a gente pode colocar antes de uma dominante para a gente criar mais tensão ainda, tá? E é interessante porque a dominante, normalmente, a gente já pensa como é o acorde que vai tensionar e depois ele vai finalizar. Normalmente a gente procura alternativas diferentes para subdominante, tônica, enfim, e nunca a dominante em si. Mas vamos lá, sem mais delongas, vocês vão entender o que eu estou falando. A gente vai fazendo a tonalidade de Dó para que fique mais fácil que vocês compreendam. Nós vamos usar, portanto, os acordes que estão dentro do campo harmônico de Dó maior. Então, no caso do Dó maior, eu tenho a escala que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E o campo harmônico maior, que é composto pelos acordes Dó maior, que é o primeiro grau, com as notas Dó, Mi e Sol. Ré menor, que é o segundo grau, Ré, Fá e Lá. O Mi menor, que é o terceiro grau, Fá, Sol, Lá menor e Si diminuta, que a gente não vai usar, e depois o Dó novamente, tá? Só para recapitular aquilo que vocês provavelmente já sabem, tá? Então vamos lá, a gente vai usar progressões básicas e eu vou colocar esses acordes antes da dominante. Então vamos ver um exemplo bem básico aqui, tá? Então, ó. Eu fiz aquele ciclo perfeito, né? De começo com a tônica, então eu estou tocando o acorde de Dó maior invertido aqui, tá? Então o acorde está aqui, eu estou pegando o Sol e jogando aqui para trás, tá? E aí eu estou fazendo o quê? Estou vindo para o Fá maior, tá? Aqui, ó, Fá, Lá e Dó. Estou colocando uma sétima maior aqui, vocês não precisam colocar se vocês não quiserem, que ele é o quê? Uma subdominante, né? E aí eu vou para a tônica, que é o Sol. Eu coloquei uma sétima menor nele para tensionar mais, tá? Para ele mostrar mais a característica de tônica. Sol, Si, Ré e Fá natural. E ele, ó, isso aqui pede para vir para onde? Para cá. E a gente finaliza no Dó novamente. Mas e se eu tocar uma coisa, por exemplo, mais ou menos assim, ó? Então, o que aconteceu aí? Eu coloquei uma dominante antes da dominante. Nesse caso, eu coloquei o acorde de Ré com sétima menor, tá? Foi um acorde de Ré maior, ele não está no campo harmônico de Dó. Nesse caso, eu peguei ele emprestado. É uma técnica que a gente toca dominante da dominante, tá? Então, a dominante é qual? A dominante é o Sol. E qual é a dominante da dominante, né? A dominante é sempre o quinto grau. Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Então, eu faço o Ré maior com sétima menor, tá? Posso fazer ele assim, com as notas Ré, com a mão esquerda, mão direita, depois eu venho com o dedo 1 no Lá, dedo 2 no Dó, que é a sétima, e o meu dedo 5 no Fá sustenido, tá? Eu posso fazer assim também. Eu estou preparando para vir para minha dominante, né? Eu volto aqui para o campo harmônico de Dó, que é o Sol, e finalizo no Dó. Então a gente pode usar a dominante da dominante. A segunda, a gente vai usar uma que é muito comum, que a gente vai fazer uma inversão no baixo, tá? Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. O que aconteceu aí? Eu comecei da mesma forma. Comecei no Dó, vim pro Fá e agora o que eu fiz, ó? Eu usei essa dominante, que é o seguinte: na minha mão direita é um Dó e na minha mão esquerda com o baixo aonde? Com o baixo em Sol. Então é uma segunda inversão de Dó, é um acorde de Dó com baixo em Sol, tá? Eu uso ele para preparar para onde? Para dominante. Então finalizo novamente no Dó. Eu posso ir mais a fundo do que isso se eu quiser, tá? Eu posso, por exemplo, colocar mais um baixo aí, tá? Eu posso fazer o quê? Posso colocar um baixo no acorde de Fá também, para deixar mais dominante ainda, né? Então, por exemplo, o que eu fiz?
No acorde de Fá, eu coloquei o baixo na sua respectiva terça, que é Fá, que é o primeiro, o terceiro grau, né, do acorde é o quê? É um Lá natural, então eu venho com ele no baixo, para ele dar ele é uma subdominante, a subdominante ela é maleável, né? Então eu acabo dando uma característica mais dominante para ele, e aí vira aquela, né, aquela ansiedade, eu estou preparando para ir para algum lugar, né? Isso também é muito comum, tá? Vamos agora para outra. Essa aqui eu já falei muito sobre ela. Por quê? Porque de todas essas técnicas que eu estou mostrando para vocês, talvez ela seja a técnica que é mais utilizada. E aqui a gente vai ver duas opções de como é que a gente pode utilizar ela, que é a técnica onde a gente vai para o quarto grau, que nesse caso, no campo harmônico de Dó, é o Fá, e a gente transforma em um acorde menor, tá? Porque ela tem uma sonoridade muito peculiar e muito comum, né? Vocês vão entender o que eu tô falando, ó. Então, é muito comum a gente ver a transição da quarta, que no caso é o Fá, para quarta menor. Mas nem sempre a gente precisa fazer isso, tá? Então eu vim do Fá para o Fá menor, então eu só vim com a notinha do meio tom para trás. Eu posso, de repente, não fazer a transição, eu posso substituir esse acorde de Fá por um acorde de Lá menor, por exemplo, né? Que é o sexto grau do campo harmônico, então ficaria algo mais ou menos assim. Também funciona, né? De repente, será que se eu colocar uma inversão aqui para fazer uma escala no baixo, será que funcionaria? Também. No acorde de Fá menor, eu posso fazer o quê? Olha que legal, ó. Eu estava no acorde de Lá menor. Eu vou vir com o baixo meio tom atrás e vou tocar o Fá menor na minha mão direita. Eu vou ter uma primeira inversão, ou seja, o baixo está na nota do meio do acorde, né? Até posso colocar uma sexta aqui com a minha mão direita, que eu saio da nota Dó para a nota Ré, caio novamente aqui, que é a dominante, e volto para o Dó, né? Então eu tenho aí diferentes possibilidades. Bom, essa é uma das minhas favoritas. Vamos para a próxima. Essa aqui ela é peculiar. Acho que não tem melhor adjetivo para ela. Porque aqui eu vou sair bastante da caixinha, né? E vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó. A gente vai usar o quê? A gente vai usar o acorde de Ré bemol invertido, tá? Então como é que ficaria isso aqui? Meio louco, né? Mas vamos ver. Coisa meio alternativa, meio progressiva, né? Você fala, para onde é que tá indo isso daqui, né? Então, aqui eu tô pegando um acorde, eu já usei acordes fora da caixinha, como por exemplo o Ré com sétima, esse é totalmente fora da caixinha, tá? Mas dependendo do contexto, sempre dependendo do contexto, ele pode sim funcionar, tá? Então, e o que a gente faz aqui? A gente toca ele invertido. Olha só, vamos ver. O acorde de Ré bemol, ele está bem aqui. Ré bemol, Fá natural e Lá bemol. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a última nota dele e eu vou jogar aqui para trás. Eu vou ter essa inversão aqui. Na minha mão esquerda, eu vou tocar a nota Fá, que é o quê? É a terça do acorde, tá? Então é como se fosse uma primeira inversão, né? Um acorde de Ré bemol com baixo em Fá. Bom, vamos dar continuidade então. Bom, já foi quase todas, a gente vai para a última agora. Essa aqui ela é mais comum do que o Ré bemol, tá? É uma que a gente vai usar o Lá bemol com sétima, tá? E a gente também pode usar, eu deixei anotado aqui para, né, uma colinha, porque são muitas progressões, por mais que é simples, eu posso acabar esquecendo alguma coisa. Essa aqui ela ficaria mais ou menos assim, ó. Vamos ver.
que acontece? Isso aqui é muito comum no blues, que é o quê? Qual é essa técnica? A dominante é qual? A dominante, no caso, é o Sol, né? É o Sol com sétima, menor. Antes de tocar o Sol, eu vou fazer o quê? Eu vou tocar o acorde que está meio tom acima dele. Mas esse acorde, a gente tem que tocar como? A gente tem que tocar maior com a sétima menor. Então pensa assim, eu tenho Sol aqui, meio tom à frente eu tenho o quê? Eu tenho o Lá bemol, ou o Sol sustenido. Tem que ser então um Sol sustenido maior com sétima menor. Então ó, Sol sustenido maior com a sétima menor. Para a gente achar a sétima menor, depois da quinta a gente pula 2 notas e vem para a próxima, né? Então eu tenho isso aqui, eu faço uma passagem rápida, né? 1, 2, 1, 2 e aí eu volto pro Dó. E como eu já dei uma característica blues para a progressão, eu posso até fazer um Dó com sétima menor, tá? Para deixar, né, entregar a progressão a uma sonoridade mais blues, tá? E lembrando que o segundo acorde, que é o Fá, eu também fiz com inversão no baixo. Eu fiz com baixo em Lá. Então vamos ver mais uma vez como é que fica. Por que eu fiz inversão em Lá? O meu baixo faz um movimento, ele faz uma escala cromática interessante que é... Né? Então olha só. Interessante, né? A gente pode misturar técnicas. A gente pode pegar um outro acorde que a gente usou antes e pode colocar aqui também. Então a gente pode pegar, por exemplo, aquele que a gente fez o Dó com baixo em Sol. Lembra? A gente fez assim, assim e assim. A gente pode colocar aqui no meio, por exemplo, para deixar mais tenso ainda, né? Para deixar tudo dominante praticamente. Como é que ficaria? Ficaria mais ou menos assim, ó. Então, é muito interessante isso aqui, porque a gente vê as diferentes possibilidades que a gente pode fazer, né? Com uma mudança ali de baixo, com a dominante da dominante, né? Essas técnicas de reharmonização, a gente muda completamente o tempero da música, né? Para a gente conseguir finalizar de uma forma mais criativa. Né? Enfim, a gente tem que ter criatividade para usar isso, mas fica aí essas técnicas para você, então você pode estar anotando para lembrar e praticar com calma depois. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos e eu vejo você na próxima aula.